série Municípios Capixabas apresenta Ponto Belo, a capital estadual da carne de sol. Localizado no extremo norte do Espírito Santo, Ponto Belo possui características rurais. Aqui é possível vivenciar a típica tranquilidade das cidades do interior, onde também se visualiza abundantes formações rochosas. Uma jovem cidade que está a 357 quilômetros da capital Vitória e possui cerca de 7.000 habitantes, segundo o IBGE. A história de Ponto Belo começa por volta de 1940, com a chegada de trabalhadores que vislumbravam novas oportunidades no campo da exploração de madeira. Não há registro oficial dessa época, mas essa professora de história está há 2 anos pesquisando as origens da cidade onde vive. Quando começou o povoamento, teve a exploração da madeira. É uma indústria conhecida por Brasil-Holanda, que ficava a filial em Nanuque, Minas Gerais, mas com a sede no Rio de Janeiro. E fazia toda a exploração da madeira, não só aqui somente de Ponto Belo, mas de toda a região. A madeira que eles mais desejavam era a peroba e o cedro. Assim mesmo, eles pagavam um preço muito baixo por isso. Aqui seria, na época, considerado um ponto final, porque a região aqui era tudo mata. E para eles, isso aqui não ia ficar só em um ponto final, ele ia prosperar, crescer, desenvolver. Então, eles deram o nome de Ponto Belo, que futuramente isso aqui viria a ser um ponto de comércio. Jandira conta que uma das maiores dificuldades da época era conseguir mantimentos. Para garantir a sobrevivência, eles plantavam milho, feijão, arroz. E, por exemplo, o querosene, o tecido, o sal, eles iam buscar em tropas de animais em Nanuque ou Carlos Chagas. Tinha um encarregado chamado Pedro Isidório e ele já fornecia mantimentos para os empregados da empresa. E com o passar do tempo, foram chegando mais pessoas e abriu um bozó. Nesse bozó vendia biscoito, já começou a vender querosene, fumo, cachaça, milho, arroz, e outros mantimentos. Dos anos 40 até 1994, Ponto Belo era apenas um povoado que pertencia ao município vizinho, Mucurici. A população ela foi aumentando, e os políticos locais, já desejavam essa emancipação. Aí houve um plebiscito, em 1994. Em 1996 houve a eleição, o senhor Jaime Santos de Oliveira, ele venceu essa eleição, e em 1997, Ponto Belo já tinha um prefeito. A exploração da madeira em Ponto Belo ficou para trás. E a promessa de um comércio forte e consolidado também. Hoje, os pontobelenses, mesmo os que vivem na cidade, dependem do campo para sobreviver. A produção agropecuária tem papel fundamental no comércio. Melhorando o campo, automaticamente vai melhorar a zona urbana. Então, tem que investir no campo para estar melhorando o comércio. Se o produtor rural tem sua renda mensal, ele vai comprar no supermercado, vai andar em dias. Supermercado aqui teve época de o produtor pedir de uma feira, não vem pagar, que não tem condição, e quer outra feira, repetir 2, 3, e não tinha condição de pagar a feira. Valdemir é um dos comerciantes que ainda investem no ramo.
Ele está na atividade há quase 50 anos e tem um modelo de comércio muito comum no interior, a mercearia, onde se acha de tudo. Mesmo modesto, o lugar emprega 15 pessoas. Valdemir consegue manter os negócios equilibrados, mesmo sem a certeza do cliente. Supermercado aqui teve época de o produtor pedir de uma feira, não vem pagar, que não tem condição, e quer outra feira, repetir 2, 3, e não tinha condição de pagar a feira, né? Então ele queria ter, choveu, melhorou, aí vem acertando direitinho, né? Esse baiano que chegou ao Espírito Santo com 12 anos, hoje leva uma vida confortável, mas nem sempre foi assim. Meu comércio foi começado botando barraco na feira, empurrando carrinho de mão na feira, ia para a feira, depois ele guardava, meio de semana ia estudar, ia para a roça, e todo sábado botava barraca na feira. Aí foi aumentando o comércio, foi crescendo, né? Aí nós botamos uma mercearia, da mercearia foi... Aí veio, melhorando. Da cidade para o campo. Se é a roça que mantém vivo o comércio de Ponto Belo, é para lá que vamos. Estamos no córrego Sete Lagoas. Aqui encontramos a propriedade do Erecides, onde a mão de obra vem exclusivamente da família dele. Esse é o modelo que domina por aqui, onde a produção é bastante diversificada. Leite, café, coco, mamão, gado. A assistência especializada de engenheiros agrônomos tem ajudado propriedades de base familiar, como a do Erecides, a produzirem mais e com melhor qualidade. A gente está levando, através de reuniões, de palestras, né? Levando para esses, tem produtores aí interessados em estar querendo usar essa tecnologia dentro da propriedade. A zona rural de Ponto Belo reserva algumas surpresas. Entre pedras e morros, uma beleza escondida. Essa corredeira, que em algumas épocas do ano é usada para práticas de esportes radicais, fica no distrito de Estrela do Norte, a 20 quilômetros da sede. Um lugar onde a vida passa devagar. Essa paisagem inusitada é um convite ao refúgio, à contemplação, uma atmosfera de sossego e contato pleno com a natureza. Já deu para perceber que os maiores atrativos de Ponto Belo ficam mesmo nos vilarejos. Num desses cantinhos, escondidos entre as montanhas, nos deparamos com uma rocha, conhecida como Pedra Soares. Olhando rápido, parece um lugar como tantos outros dessa região. Mas essa pedra que fica na comunidade de Córrego da Prata é um campo sagrado para quem vive aqui. Os antigos moradores contam que entre os anos de 1940 e 50, os habitantes foram vítimas de uma febre misteriosa. A história conta que a comunidade que ali existia a princípio foi abatida por uma doença e aí foi feita uma promessa a São Sebastião. E depois de alcançada a graça, é comemorado todo dia 20 de janeiro, o dia de São Sebastião, é comemorado com uma missa no topo dessa pedra, onde os romeiros fazem essa peregrinação e rezam essa missa. Lá no topo dessa pedra existe uma igreja, foi erguida uma capela e todo dia 20 de janeiro existe essa romaria, né, em agradecimento a essa graça alcançada por essa comunidade, chamada Pedra dos Soares. Joaquim tem 95 anos. Ele presenciou essa história, pois foi amigo de José Soares, o dono da promessa. Ele disse que quando ele chegou lá, que ele olhou aquela matona, que viu só mato daí sobrado, aquele mundo enorme. Ele bateu o joelho no chão lá no lugar que é a igreja hoje. Ele bateu o joelho no chão ali e fez aquela promessa com o Senhor Bom Jesus e com o Maçã Sebastião. Se aquela fé passasse, para ele não precisar sair dali, que ele achava se viesse mais que ele ia embora. Ele ia até largar a terra e ia embora, porque estava matando demais.
E era matando demais, que o povo contou. Eu não achei mais, mas o povo matando demais. Aí que ele fez aquela promessa, ele voltou para a casa dele daquele dia em diante, e daquele dia em diante ele só via passando gente para Tabinha, apanhar remédio e ficar. É um dos pontos fortes por aqui. Mas existe outro atrativo que vale a pena conhecer de perto e principalmente experimentar. É a famosa carne de sol de Ponto Belo, que fez a cidade ficar conhecida como a capital estadual da carne de sol. Conta a história que a prática de curtir a carne no sal surgiu como método de conservar o alimento, muito consumido com feijão por tropeiros, meeiros e trabalhadores rurais. A população conhece a carne de sol, né, porque ela, nos primórdios, era uma carne que era realmente feita, ela era salgada e ela secava ao sol. Daí o nome carne seca. Existe sim a carne seca, mas é uma carne secada ao sol. A nossa carne é uma carne que ela é salgada e ela não vai ao sol. Ela fica ali um período de umas 3 horas e depois ela é lavada, então ela não vai ao sol. Era uma carne feita para viajantes, inclusive tem um prato, carne seca com feijão tropeiro. O nome tropeiro, eram os tropeiros, então o feijão tropeiro vem daí. Mas a nossa carne é a carne de sol. E assim, o carro-chefe da cidade, e realmente ela tem uma excelente aceitação no mercado. É uma carne seca, é a carne de sol de Ponto Belo, que nós também brincamos como conhecemos a capital da carne de sol. A carne de sol de Ponto Belo é bastante procurada em bares e restaurantes como o da Ana. De tantos pedidos, ela virou especialista no preparo do prato. Na época que eu comecei, carne de sol era tão tradição que eu tinha raiva, que quando eu ia falar sobre o cardápio, só queria a carne de sol. Eu ficava naquele carne de sol toda a vida, parecia que eu não tinha outra carne para oferecer. Parte do segredo culinário da Ana está neste açougue. O Hélio é quem fornece a matéria-prima para que os pratos feitos a partir da carne de sol fiquem saborosos. É que a carne sai daqui no ponto certo para o preparo, diferente da que compramos no supermercado, que precisa retirar o sal antes de pôr na panela. Aí foi aperfeiçoando na carne, entendeu? Aí o seguinte, quando ficou mais salgado, eu fui aperfeiçoando e fui tirando o sal até chegar no ponto. Inclusive hoje eu não tenho condições de atender o mercado. Eu só compro gado novo, então inclusive na fama, que inclusive os próprios fazendeiros, eles nem gado velho oferecem para mim. Aqui não mata boi, mas é no veio, gado novo. Então é isso que dá diferença na carne. Isso que faz a diferença, entendeu? Que aí você come uma carne macia e saborosa. Difícil mesmo é conseguir uma peça dessas. A maioria já está encomendada. Freguês, pelo visto, é o que não falta. Que é a melhor carne da região, né? Aqui o cara prepara uma carne de sol de qualidade, tá? E uma carne que você pede uma carne para assar, já sai no ponto, não precisa tirar nem pôr sal. A carne dele é muito boa, especial, está aprovada. Em Ponto Belo a comida é farta, mas há poucas opções de lazer. Os jovens aproveitam o dia ao ar livre, na pracinha da cidade. Mas um grupo de capoeira, aos poucos, está mudando esse cenário. Luciano é quem começou essa história. Bom, o grupo ele existe aqui em Ponto Belo há mais ou menos 20 anos. A princípio foi uma reunião de amigos, de interessados, de pessoas que se interessaram. Depois nós começamos a ir em Santa Luzia, que é uma cidade vizinha aqui, 13 quilômetros, de bicicleta para aprender capoeira. E a capoeira começou a fazer parte de nossas vidas, daí para cá. Sentimos a necessidade de organização e dessa necessidade surgiu a Associação Cultural Educarte Capoeira. É um trabalho social que busca dar condições de vida para as crianças, tanto no trabalho com artesanato que a gente tem, orientações para a família e inúmeras outras coisas atividades que a gente desenvolve, culturais como samba, maculelê, puxada de rede, teatro, dança. São coisas que a gente traz dentro do nosso trabalho, que a gente usa a capoeira como uma isca para atrair a criançada e colocar dentro do nosso projeto. Se por um lado a capoeira está se fortalecendo em Ponto Belo, por outro existe uma cultura que quase se perdeu, a folia de reis.
O grupo, que hoje se apresenta em eventos diversos, começou como ato de devoção a São Sebastião, padroeiro da cidade. Atualmente, quase não há participação dos jovens. São os mais velhos que mantêm vivo o folclore. A juventude hoje não vai criar raiz igual nós desejamos, já vai a raiz desejamos morrendo, né? Nossas raízes vão morrendo, e aí os outros como é que fazem? Não tem. Aí nós estamos fazendo isso aqui, essa apresentação aqui, para ficar dando uma lembrança para os jovens. Olha, todos os bichinhos que não sabem, vai criar, eles vão falar. Eu lembro que eu era pequenininha, eu vi os idosos cantando, não é assim? Não é verdade? A mãe dele começou aos 7 anos, a avó, 7 anos. E aí, ele está com 74 anos. E nós está aí, ó, nós está firme e forte. E nós queremos chegar lá, até o fim, se Deus quiser, com a fé em Jesus Cristo. Esse é Ponto Belo, um jovem município que dá os primeiros passos na história capixaba. Passos modestos, mas essenciais para o crescimento dessa cidade pacata e acolhedora.